E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos resolver um exercício relacionado ao estudo da termodinâmica. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. 1 mol de um gás ideal com gama igual a 7/5 está contido em um recipiente inicialmente a 1 atm e 27 graus Celsius. O gás é sucessivamente, etapa I, comprimido isobaricamente até 3/4 do volume inicial V0. Então vamos lá. Eu vou assumir que o gás no diagrama PV se encontra inicialmente nesse estado onde o volume inicial é V0. A partir daí, o gás é comprimido isobaricamente. A pressão permanece constante e o volume diminui até atingir 3/4 do volume inicial. Muito bem, e essa etapa é a etapa I. Vamos agora para a etapa 2I. Etapa 2I, o gás agora é aquecido a volume constante até voltar à temperatura inicial. Portanto, se o gás é aquecido, eu vou subir no diagrama PV. Então, o gás é aquecido a volume constante até retornar à temperatura inicial T0. Eu já vou marcar aqui, inclusive, a pressão no estado inicial, que é justamente 1 atm. Bom, se ele retorna para a temperatura inicial, após percorrer o caminho 2I, a curva que conecta este estado e este estado tem que ser uma isoterma. Portanto, esses pontos são conectados pela isoterma na temperatura T0 igual a 300 Kelvin, ou seja, 27 graus Celsius. Muito bem. Etapa 3I. O gás agora é expandido a pressão constante até voltar ao volume V0, ao volume inicial. Portanto, o gás agora vai expandir até retornar ao volume inicial, expandindo isobaricamente. Muito bem. Então, observe o caminho 3I. E, por fim, etapa 4I, o gás agora é resfriado a volume constante até voltar à pressão inicial. Então, agora o gás é resfriado, então eu vou descer até retornar ao volume inicial. Muito bem. Essa pressão aqui a gente não conhece, portanto eu vou chamá-la simplesmente de P. Observe mais uma vez o gráfico obtido. Agora, item A. Desenhe o diagrama PV associado. O diagrama PV associado já foi construído no quadro. Agora, vamos determinar os valores de V0 e P. Para fazer isso, eu vou aplicar a equação de estado dos gases perfeitos neste ponto, no estado inicial. Portanto, resolvendo o item A, PV é igual a nRT. Portanto, eu estou aplicando essa expressão a este estado do gás ideal. Logo, a pressão é igual a 1 atmosfera. O volume é V0. Nós temos 1 mol de gás ideal. A constante real dos gases perfeitos, 0,082 atm litro mol Kelvin, vezes 27 graus Celsius, ou seja, 300 Kelvin. Muito bem. Efetuando esse cálculo, você vai encontrar um volume V0 igual a 24,6 litros. Portanto, nós temos aqui 24,6. Logo, fazendo 3/4 de V0, 3/4 de 24,6, você vai encontrar um volume de 18,45 litros. 18,45 litros. Muito bem. Vamos agora determinar a pressão P. Para calculá-la, eu vou recorrer mais uma vez à equação de estado. PV é igual a nRT.
Eu vou aplicar a equação de Clapeyron a este estado do gás ideal. Portanto, a pressão é P, o volume é 18,45 litros, isso é igual a 1 mol vezes 0,082 vezes 300 Kelvin, pois esses dois estados estão na mesma isoterma. Logo, 300 Kelvin. Muito bem? Sendo assim, nós vamos obter para a pressão P o seguinte valor. Nós temos 24,6 dividido por 18,45, logo a pressão P fica dada por 4/3 de ATM. Muito bem. Então nós temos aqui 4/3 de ATM. E com isso, o gráfico fica completo. Perceba que eu conheço todos os valores de pressão e volume. Vamos agora, portanto, para o item B. O item B diz o seguinte: calcule o trabalho total realizado pelo gás. Para calcular o trabalho total, ou seja, o trabalho ao longo do ciclo termodinâmico, basta calcular a área do ciclo. Sendo assim, o trabalho fica dado por... Então, nós temos essa base, 24,6 menos 18,45, ou seja, nós temos aí 6,15 litros. Então, 6,15 litros em metros cúbicos. 6,15 vezes 10 elevado a menos 3 metro cúbico. Não se esqueça que 1 metro cúbico possui 1000 litros. Muito bem. Vezes essa variação de pressão em Pascal. Então, nós temos 4/3 menos 1. Então, essa diferença está em ATM. Portanto, para converter para Pascal, eu vou multiplicar por 1,013 vezes 10 elevado à quinta. Muito bem? Efetuando esse cálculo, você vai encontrar um trabalho total aproximadamente igual a 207,7 Joule. Perceba que o ciclo termodinâmico é descrito no sentido horário e, portanto, o trabalho total é positivo. Vamos agora para o item C. O item C diz o seguinte: calcule o calor total fornecido ao gás nas etapas I e 2I. Então, vamos lá. Eu vou recorrer aqui à primeira lei da termodinâmica. Portanto, o calor total relacionado à etapa I e 2I é igual ao trabalho relacionado à etapa I e 2I mais a variação da energia interna relacionada à etapa I e 2I. Lembre-se que a energia interna é uma função de estado. Portanto, se eu começo e termino na mesma temperatura, a variação da energia interna é zero. Logo, o calor associado a essas duas etapas é igual ao trabalho associado ao caminho I mais o trabalho associado ao caminho 2I. O caminho 2I representa uma transformação isométrica, isovolumétrica ou isocórica. O volume é constante. Portanto, o trabalho é nulo. Logo, a energia associada ao processo calor nessas duas etapas se resume ao trabalho no caminho I. Como a pressão permanece constante, eu vou fazer a pressão no caminho I vezes a variação de volume no caminho I. Logo, a pressão é 1 atm em Pascal. 1,013 vezes 10 elevado à quinta, vezes a variação de volume. A variação de volume em litros é igual a 6,15. Portanto, 6,15 litros, 6,15 vezes 10 elevado a menos 3. Como houve uma redução do volume, uma compressão do gás ideal, essa variação é negativa. Efetuando os cálculos, você vai encontrar
uma quantidade de energia aproximadamente igual a menos 623 Joule. Perceba que nessas duas etapas o gás cede energia através do processo calor, portanto, menos 623 Joule. Vamos agora para o item D. Calcule as temperaturas máxima e mínima atingidas. Para resolver o item C, vamos analisar melhor o gráfico PV. Perceba o seguinte, nós sabemos que PV é igual a nRT, portanto, a temperatura é mínima quando o produto PV é mínimo. O produto PV é mínimo justamente neste ponto que eu aqui ilustro. Portanto, nesse estado, a temperatura é mínima. Da mesma forma, pelo mesmo raciocínio, a temperatura é máxima quando o produto PV é máximo. E o produto PV é máximo justamente nesse estado. Logo, eu calculo a temperatura mínima da seguinte forma. A temperatura mínima, de acordo com a equação de Clapeyron, ela é PV sobre N vezes R. A pressão é 1 atm, o volume 18,45 litros sobre 1 mol vezes 0,082 atm litro mol Kelvin. Observe a expressão obtida. Efetuando esse cálculo, você vai encontrar uma temperatura mínima de 225 Kelvin. Vamos agora, pelo mesmo raciocínio, determinar a temperatura máxima. A temperatura máxima é dada por P vezes V sobre NR no estado correspondente. Então, a pressão agora é 4/3 de atm, vezes o volume, 24,6, sobre 1 vezes 0,082. Efetuando o cálculo, você vai encontrar um valor para a temperatura máxima igual a 400 Kelvin. Observe no quadro os resultados obtidos até aqui, os cálculos realizados. Vamos agora para o item E. Ele diz o seguinte, calcule a variação da energia interna no processo I mais 2I. Perceba que esse resultado eu já utilizei. Se eu considero o estado I mais 2I, eu começo e termino na mesma temperatura. Como a energia interna U é uma função de estado, a variação de energia interna é nula. Observe, portanto, uma última vez os resultados obtidos, todos os cálculos realizados. Com isso eu encerro este vídeo. Até a próxima.